O Bandeirantes quer saber se vai pagar mais imposto de renda com essa reforma ou vai pagar menos? Ou vai ficar no 0 a 0, hein? Mas qual dos ouvintes? Quem responde? É ele? Ouvinte Ou médio. Quanto você ganha? Bom dia pra vocês. Que bom, Thaís, Bom aqui, dia. de volta. Então, a gente tá com uma celeuma aí, né? Porque o governo tá vendendo o seguinte, quem é mais pobre vai pagar menos imposto de renda. Quem hoje recebe até R$ 1.900 é isento e pela proposta aprovada pela Câmara dos Deputados, ainda tem que passar pelo Senado, aumenta a isenção para quem recebe até R$ 2.500. E aí tem uma tabela intermediária que pode aumentar, pode cair, depende do caso ali. A grande discussão é a seguinte, quando você pensa em reforma tributária num país emergente como o Brasil, você tem que pensar em 3 pontos fundamentais, segundo os especialistas. O primeiro, reduzir desigualdade. O segundo, reduzir complexidade. E o terceiro, manter a arrecadação, porque a gente mal tem dinheiro para aumentar aí o Bolsa Família e pagar o tal dos precatórios, aquelas dívidas que o governo diz que deve, não nega e paga quando puder. O resultado dessa reforma foi aumentar a desigualdade, porque eles deram um monte de regalias, isenções, exceções para as camadas de rendas mais altas, Brasil, né? A questão da burocracia piorou. Ontem eu estava com uma dificuldade enorme ligando para os especialistas, eles estavam tentando entender ainda, ou seja, eles criaram mais faixas de pagamento, ou seja, aumentaram a complexidade, que já é um manicômio tributário, né, no Brasil. E o terceiro, provocaram uma perda de arrecadação. Ou seja, a Bolsa de Valores desabou porque se aumentou o risco fiscal no país. Se a gente já não sabia como é que ia pagar as contas, é que nem na nossa casa, reúne a família, bom, como é que a gente vai pagar as contas? Aí sai da reunião de família aumentando o gasto ou gastando mais, né? Em vez de aumentar a receita ou cortar alguma coisa, você resolve aumentar o rombo. E a tramitação foi esquisita também na Câmara, não é, Juliana? Porque tem alguns deputados dizendo que votaram sem saber exatamente no que estavam votando. Então, menina, tá uma confusão. Votação às escuras, não é? Pode ter até gente querendo entrar na justiça, né, para dizer que houve um atropelamento, né, dos ritos. Sim. E tal. Eu conversei com vários empresários ontem. Você vê o potencial que isso tem na economia. Pequena empresa mesmo, assim, olha, eu estou na dúvida se eu vou pagar mais, se eu vou pagar menos, porque eu estou aqui fazendo uma conta, meu contador mandou uma outra coisa, porque as pessoas estão tão confusas também que isso gera uma incerteza. Imagina, a pessoa quer contratar. Como é que ela vai contratar alguém se ela não sabe quanto que ela vai pagar de imposto? A pessoa já está numa situação de dificuldade depois dessa pandemia, né? Várias empresas endividadas, né? Tentando se reerguer ali, pagando dívida, pegou empréstimo no banco. Será que esse era o momento certo para fazer essa discussão? A gente sabe que a discussão tributária no Brasil é fundamental, como eu estou dizendo, desigualdade, o pobre paga muito mais do que o rico, é um sistema tumultuado, tem 500 mil regras para você entender, você paga errado, às vezes toma uma multa porque você pagou errado, porque você não cumpriu uma regra. Essa questão dos precatórios é porque tem ação na justiça que não acaba mais, porque aí o governo vem te cobrar uma multa, daí você entra na justiça para questionar tudo que você pode imaginar. A verdade é essa, né? Porque é um caos a justiça também, porque é tão complexo. O sistema tributário, inclusive, é uma das principais causas desses precatórios. Juliana, e os especialistas com os quais você tem conversado, é certo começar uma reforma tributária com o imposto de renda? A reforma tributária? Não. Então, a discussão principal é a que o Senado agora quer fazer, que quando você pensa em redistribuição de renda, você tem que pensar numa reforma ampla, é aquela que você justamente vai repensar isso que a gente tem discutido aqui. O combustível está caro, então vamos tirar aqui do combustível, vamos botar ali então, entendeu? É uma discussão ampla, não é uma discussão de renda nesse momento, até porque os mais pobres não pagam imposto de renda. O mais pobre paga comida, né? Paga imposto no consumo. Né? O transporte, exatamente o combustível que a gente tem falado tanto aqui, o alimento, a cesta básica. Mas se bem que 1.900 para começar a tributação de renda é um escândalo, né? R$ 1.900 é hoje o limite para pagamento do imposto de renda. Não se renova desde 2015. É um escândalo. Imagina uma família com 4 pessoas, uma trabalha e ganha 1.900. Essa família é tributada por renda. É absurdo. É uma loucura. Ô, Juliana, eu estava aqui ontem, eu estava conversando com um importante assessor do ajudante do assistente do bicho preguiça em Brasília, em que ele me dizia o seguinte, sabe qual que é um dos problemas? É que não é de agora, mas é um problema crônico no Congresso Nacional. Chega um projeto para mexer em um ponto, para resolver um problema. E aquilo vira uma reforma.
Isso aconteceu. Essa reforma eleitoral, por exemplo, começa com uma medida que era para mudar o dia da data. Tem que ser PEC, né? Proposta de emenda constitucional, para mudar o dia da data da posse. Porque é 1º de janeiro. Tem reforma em casa, né? Os caras vão mudar o código eleitoral inteiro. Vão mudar 900 itens do código. E assim, de ontem para hoje. Isso aqui foi a mesma coisa. Tinha 2 propostas de emenda constitucional. Uma na Câmara e uma no Senado. Exato. Passando nas comissões. De 2 anos, né? Isso, um negócio difícil. Aí vai ser alguém para... Não, tá aqui, tá solucionado. Vota isso aqui. Aí Arthur Lira rasga tudo e fala, vamos votar isso aqui, né? E ela começa... Já tem o do imposto de renda. Então tá, vamos fazer o seguinte. O que era a discussão? Vamos mexer nisso que a Thaís estava falando. A questão do pagamento por renda acabou. Estava ouvindo agora há pouco o Jerônimo Gorken falando aqui sobre... o projeto é para... Olha, nós temos um problema aqui. Se tirar a desoneração de 17 grandes empregadores... vai gerar desemprego. Então vamos fazer o seguinte, vamos resolver este problema que já está aqui, é um projeto pequeno, tem adesão, e daí a gente passa para... Mas o que acontece? A questão que está dominando hoje no Brasil são os interesses políticos. Por que isso foi aprovado? Porque para aumentar o Bolsa Família, para você aumentar uma despesa de forma permanente e você respeitar a lei de responsabilidade fiscal, ou seja, o presidente não pode desrespeitar a lei de responsabilidade fiscal, pode dar pedalada, não pode romper isso. Então ele tem que criar uma receita permanente também, que é o quê? Dentro dessa reforma, a cobrança de impostos sobre lucros e dividendos das empresas. Então, assim, a ideia é só, tecnicamente, você ter agora como justificar aumento do Bolsa Família. Não interessa o resto, o que vai acontecer, não é pensando na melhora do povo, porque é isso. No final das contas, é importante, Thaís, como você está dizendo, fazer a correção da tabela, óbvio que é, mas você vai beneficiar essa família mais pobre, gerando mais incerteza, fazendo o dólar bombar, colocando mais lenha na inflação. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, está falando agora a preocupação dele é que quanto mais aumenta o risco fiscal, ou seja, a irresponsabilidade com as contas públicas, mais ele está sendo pressionado para aumentar juros, encarecer crédito no Brasil, mais a inflação sobe, entendeu? Então, assim, o que a gente está vivendo hoje no Brasil é interesse político, é discussão sobre democracia, enquanto a economia está definhando, entendeu? E aí, Juliana, é uma irresponsabilidade. Por falar em interesse político, a gente não pode esquecer do Senado, não é? Que tem uma grande influência, sofre uma grande influência dos governadores. Aliás, o Senado é isso mesmo, né? Ele é a Câmara Alta, mas ele também está ali para representar o interesse dos estados. Tanto que são 3 senadores para cada um. Isso. E os estados, os governadores, dizem o seguinte: estamos perdendo arrecadação com esse projeto que passou. Eles e são no oposição, Senado, né? no Senado não vai para frente. Não vai passar, né? Então, talvez toda essa discussão aqui seja inócua. Se de fato o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, engavetar esse projeto, ele já deu indícios de que pode fazer isso. Quero ver como eles vão pagar o Bolsa Família, né? Que tem que pagar, né? Tem que pagar, óbvio que tem que pagar. Eles que tirem do bolso deles, estão gastando pra caramba ali os políticos. Você ouviu muito sobre imposto de renda, mas as pessoas estão mais preocupadas com o feriado agora aqui no nosso WhatsApp, viu, Juliana? Quer ouvir? Interesses imediatos. Eu perguntei agora há pouco para Ana Paula Rodrigues o seguinte: Ana Paula, qual é o melhor horário para ir pra praia? Tem um ouvinte que tem uma solução boa aqui, ó. Bom dia a todos da Rádio Bandeirantes, que é o Guga de Ribeirão Pires. Ô Thaís, o melhor dia de você viajar, sabe qual é? Você ficar quietinho, sossegado nesse feriado prolongado. Aí vai todo mundo gastar o dinheiro. No próximo final de semana você vai de boa, sossegado, que o povo vai estar tudo duro em casa. Tá aí, ó, o recado do nosso ouvinte. Tem um outro aqui falando que foi pra praia e só a família dele tava de máscara. Oi, Thaís, bom dia, como vai? Meu nome é Isilda, sou da Vila Formosa. Há umas 2 semanas atrás eu fui pra praia, no final de semana que tava bem calor. Eu vou falar pra você, a praia tava lotada. Eu fui na quinta, voltei no domingo. Sexta, sábado e domingo, 99% das pessoas sem máscara na praia. Eu e minha família, nós ficamos de máscara o tempo inteiro, mas praticamente ninguém. A gente parecia assim um ET, porque tava de máscara e os outros todos sem máscara. Então acho que vai ser difícil a fiscalização, viu? Bom dia pra vocês. 9h45, hora do Repórter Bandeirantes.